Olá, librianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Libra. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Libra? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Tem uma mudança aqui. Misericórdia, já começou daquele jeito, né, gente? O show de sincronicidades começou. Eu fico tão feliz, só tenho que agradecer a Deus por isso, sempre, né, essas sincronicidades. E ao longo da leitura a gente vê isso direto. Gratidão a Deus por isso. Então aqui eu falando de mudança e eis que na carta vem, né, a palavrinha-chave aqui, mudança. Então vamos lá, meus queridos, um momento aqui para vocês cheios de mudanças. E essas mudanças são aquelas reviravoltas que a gente sai de alguma situação. Eu vou até aproveitar o que está escrito aqui para vocês, que a gente sai daquelas situações de uma grande decepção. Então é aquela questão assim bem pontual, né? A gente fica ali bem decepcionada, bem decepcionado com algo, e aqui, né, a gente pode estar falando sobre diversas questões, já já eu falo sobre isso, e partimos para um ponto de harmonia. Então é sobre aquela reviravolta, é sobre aquela cura, é sobre aquela mudança interior, é sobre aquela mudança que a gente sempre vê, até o próprio dito, né, diz que o mundo dá voltas. Então, nada às vezes como o próprio passar do tempo, e a gente vê, né, aqui a gente tem essas esferas, então a gente vê com o passar do tempo, a gente vai vendo que realmente aquela situação pontual, ela nos fez muito maiores, ela encheu as nossas taças de uma forma, esse encher as taças é de uma forma metafórica aqui que eu estou falando para vocês, mas assim, nos abasteceu, sabe, de um modo muito peculiar, de um modo muito positivo. É claro, sempre que quando nós estamos ali naquele momento específico daquilo que trouxe aquela decepção, é claro que a gente fica assim olhando, né, meio que pro horizonte e fala, nossa, né, é como se o nosso chão se esvaísse muitas vezes, né? Então, assim, a gente fica olhando e fala, nossa, mas por que isso, né? E às vezes nem porque a gente consegue elocubrar nada, a gente não consegue pensar em nada, né? Porque é tão, assim, às vezes, chocante a situação, que a gente fica, assim, paradinho, né? Olhando e fala, né? Então, assim, aquela sensação de vazio que vem, né? E aqui me mostrando essa reviravolta, esse momento da cura, do preenchimento, de que com o passar do tempo realmente a gente olha e vê o quanto aquilo foi bom, que nos trouxe harmonia e nos trouxe também encontros de pessoas muito melhores. Então, gente, falando sobre essa questão da decepção para vocês, vem aqui para mim muito sobre relacionamentos, tá? Então, essa decepção, ela tem necessariamente aqui uma conexão com talvez alguma pessoa que se dizia amiga, mas não era amiga,
né? Aquela presença daquela pessoa que de repente, vamos supor, pode ser no trabalho, pode ser num círculo de amigos, pode ser em alguma outra situação, às vezes familiar, né? Mas é aquela pessoa que ela, naquele momento, né? Ela só está pensando nela, independentemente do que quer que seja o fator desta decepção, mas é muito sobre aquelas situações em que não há união. Eu sinto aqui que o motivo desse descontentamento aqui, dessa situação pontual, vem muito porque talvez você estivesse, né? Na verdade, a gente nunca espera, né? A gente sempre espera o melhor. Então, assim, esperando o melhor, né, daquela pessoa, talvez um envolvimento, talvez uma conexão aqui, todo mundo erguendo as taças, né? Todo mundo ali confraternizando aqui uma energia de amizade. Veja que interessante, né? Decepção e amizade. Então veja como realmente muda muito a perspectiva, muda muito a energia aqui para vocês de modo extremamente positivo, extremamente fértil, extremamente assim nutridor, que abastece mesmo. Então eu sei que esvaiu por algum momento, né? Que é aquela situação que faz com que as nossas taças se esvaiam, né? Porque parece que faz com que a gente não enxergue naquele momento em questão as coisas boas, né? Porque choca, né? Mas depois a gente volta a se reerguer, a gente volta a se nutrir e percebe que aquela pessoa realmente não tinha que fazer parte desse período de mudanças na sua vida, né? Ela não tinha que ter essa participação especial na sua vida, porque você é uma pessoa especial. Então é por isso que o universo sempre se encarrega, né, de mostrar pra gente, e é isso que é legal nós termos esse olhar, principalmente naquele momento quando aquela determinada questão acontece, que como eu falei para vocês, né, pode ser em diversas áreas, né, às vezes aquela pessoa que só está pensando em si, que não tem aquele senso de coesão, que às vezes faz as coisas meio que escondido, sabe? Às vezes aquela pessoa que quer tudo para ela, não quer compartilhar, né? Se puder pegar cada vez mais para si, melhor. Só que, na verdade, essa carta é sensacional, porque ela meio que cria uma barreira e ela se isola, né? Ela se isola. Então aqui a gente vê perfeitamente aqui um caminho que se afunila, ou seja, mediante as ações, e é muito relacionado isso à lei da ação e da reação. Vou deixar um livro aqui para vocês que fala muito sobre essas leis que eu falo para vocês, que não é algo que eu estou inventando, né? É algo que eu tenho referência, né? Para estar fazendo essa conexão, e a própria lei da física, né, segundo a lei de Newton, também demonstra isso. Então, assim, a gente tem várias formas de comprovar esta lei, a lei de causa e efeito que eu estou falando para vocês. Então, a gente vê que, mediante as ações, né, desta pessoa, o caminho, ao invés do caminho florescer, ao invés do caminho prosperar, ao invés do caminho aqui abrir e expandir novos horizontes, não, pelo contrário, o caminho se afunila, o caminho se estreita. Por quê? Porque está fazendo uma semeadura muito negativa mediante as suas ações e mediante aqui aqueles pensamentos um tanto quanto de arquitetar sempre para prejudicar. Até rimou, né? Então, assim, é aquela pessoa que fica ali construindo aquele pensamento, como que eu posso prejudicar? Como que eu posso tirar? Como que eu posso extrair em meu proveito, em meu benefício, né? Então, assim, é aquela pessoa que quando ela olha, tá todo mundo ali triunfando, todo mundo ali celebrando, por exemplo, se for no trabalho, é aquela pessoa que tá lá, quieta no canto, que ninguém fala com ela. Por quê? Porque todo mundo sabe que ela não soma, que ela não interage, e quando interage é para prejudicar, é para falar mal dos outros pelas costas, entende? Então, assim, é muito perfeitamente aqui uma confirmação desta lei de ação e reação, de que quando a gente tem uma determinada atitude, e essa atitude, essa ação, ela é negativa, a gente colhe o negativo. Toda ação existe uma reação na mesma intensidade, ou seja, na mesma força, porém em sentidos opostos. Então, fez negativo, colhe negativo. Fez positivo, colhe positivo. Tá bom, meus queridos? Então, aqui para vocês, nós estamos falando de um momento aqui dessa cura, principalmente uma cura emocional. Lá na nossa parte 2 da leitura, vocês sabem que as leituras aqui do canal, para quem acompanha o canal já sabe, né? Para quem está chegando,
vocês sabem que as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô, feitas por mim, Anne Marques, são leituras de caráter reflexivo, não preditivo, e existem duas partes. A primeira parte é a parte da leitura do tarô, das cartas do tarô. Eu trabalho com esse, depois eu tiro mais algumas clarificações, revelações, orientações com esse aqui, que também é um deck de tarô. E depois nós vamos para as ativações das energias desta leitura, para que você leve isso para trabalhar de uma forma, né, com elementos práticos na sua vida. Isso é algo que eu trouxe, eu sou pioneira em trabalhar com essa impressão digital, né? Essa impressão energética das leituras de tarô, tá bom, meus queridos? Então aqui nós temos essa cura, principalmente do chakra cardíaco acontecendo nesse momento, desse recheio de algo que quando acontece a gente fica, né, meio... Nossa, não acredito que essa pessoa teve essa reação, ou às vezes que ela continua a ter esta reação. Aqui, gente, mostra que vocês estão sendo muito bem respaldados, que existem pessoas que realmente estão ali para compartilhar das suas bênçãos, para compartilhar das suas alegrias, e também não, sabe? Às vezes daquelas pessoas que a gente encontra naqueles momentos em que a gente não está se sentindo bem, principalmente quando acontece uma situação assim, né? Essas pessoas são aquelas pessoas que a gente não está falando de muitas, né, de muita quantidade, mas é aquela amizade, aqui fala amizade, né, que tem muita qualidade, né, são aquelas pessoas muito especiais, então não é quantidade, é qualidade, e essas pessoas vêm sempre em seu auxílio para ajudar, para tanto estar com você naqueles momentos de muita felicidade, também naqueles momentos, né, o contrário, quando a gente às vezes tem uma grande decepção nas nossas vidas, tá? Então são pessoas extremamente especiais, são pessoas que eu gosto muito dessa representação dessa carta aqui. Por quê? Porque nós temos duas pessoas erguendo as taças e essa pessoa aqui tem as mãozinhas dadas, né? Gosto muito disso, eu sempre falo isso para vocês, né? Do holding hands, então de mãos dadas. Eu gosto dessa energia, dessa troca, porque isso é ser humano, né? Essa pessoa é aquele ser humano que é o fazedor, né? Isso é muito do inglês, né? Tem uma expressão que eu gosto bastante que diz assim: ser humano no inglês é human being. E aí existe um trocadilho bonitinho que diz assim: você é um human being, not a human doing. Então você é um ser humano e não um humano fazedor. Né? Então essa pessoa é aquela que só faz e só faz cacareco, né? Só faz para tentar prejudicar, só faz para tentar trazer para si e tirar proveito, como eu falei para vocês, ou então às vezes de ficar ali articulando em como estragar ali a energia de um grupo ou a energia, as bênçãos ali daquele momento, às vezes na família ou no ambiente de trabalho, enfim, aquela pessoa que vem lá para tentar tirar toda uma vibração, toda uma construção positiva, todo aquele ápice, todo aquele apogeu, né? E aí eu sinto aqui que eu gosto muito dessa representação, né? Porque existem aqui duas pessoas, então, erguendo essas taças, né? Que é exatamente o ser humano, estão sendo humanos e não fazendo, né? E elas estão dando esse apoio para que essa pessoa possa sorver o líquido, para que essa pessoa possa se rechear. Então, é muito desse momento para vocês. Então, são pessoas que se dão o seu melhor, dão toda a sua humanidade em essência para que você se levante, para que você saia deste momento de grande decepção e volte a se reerguer e volte a se reabastecer. Sabe o que eu sinto aqui? Que essas pessoas estão fazendo a sustentação. E principalmente por conta dessa energia, olha que lindo isso, né, gente? Nada é por acaso, eu falo para vocês, já começou a primeira sincronicidade e sempre quando isso acontece, a gente vai do início até o fim da leitura, né? É lindo demais. Então a gente tem aqui o número 3 e aqui o número 3 também. Então essa integração que pode estar acontecendo de modo espiritual também, tá bom, meus queridos? Através de toda a proteção daqueles que guardam você e que nunca dormem. Tá? Então essa sustentação também pode estar acontecendo tanto por parte de pessoas que estão aqui no nosso plano terreno,
amizades, pessoas queridas, pessoas que, yes, erguem a taça por você, e também por pessoas, né, que estão já num outro plano, nossos mestres ascensos, seres de luz, irmãos das estrelas, seus mestres, seus mentores, guias espirituais, aqueles com os quais você se conecta, tá bom? Lembrando sempre que através da oração sincera que pulsa viva dentro dos nossos corações, né? Aqui quando a gente se conecta e eleva a nossa frequência, sintonizando nessa energia de bênçãos, a gente sempre consegue estabelecer essa conexão, né? Então, assim, abrir os nossos corações é uma prática que você pode estar fazendo, inclusive, já prepara o seu kit de anotação, que eu falo para vocês, o vosso caderninho, o vosso bloquinho de anotações, canetinha em mãos, para vocês anotarem todos esses elementos que eu vou passando para vocês, tá bom? Já já a gente vai fazer o mantra de poder, que é o primeiro mantra da leitura, mas sempre, ao longo de toda a leitura, sempre vem outros mantras, assim como as práticas também, tá bom? Que eu venho passando para vocês, tá? Então aqui, olha só que interessante, né? A gente tem do 3 para o 6. Ocorre essa soma. Veja o quanto essa energia tríplice ajuda você neste momento, que pode ser, né, tanto com da parte de pessoas, né, de seres de luz, tal, na parte da energia sutil, quanto da energia material também. E aqui o equilíbrio, o número 6 trazendo exatamente essa energia do elemento que rege o vosso signo, a energia da balança. Então é aquele equilíbrio, aquele momento da harmonia, no qual aquilo que estava me causando uma certa dualidade interna, né, por conta, nossa, mas como é que eu posso conviver naquele espaço ou no meu seio familiar com aquela pessoa? Isso é algo que muitos de vocês, muitas vezes, levantam questionamentos e conversam comigo sobre isso, pedem auxílio aí nos comentários, né? Como é que a gente pode lidar com uma situação na qual aquela pessoa, ela faz parte das nossas vidas e a gente não consegue, né? A gente se sente dividido, aqui vem muito, muito forte essa mensagem, né? A gente se sente dividido porque a gente sabe muito bem quais são as atitudes daquela pessoa, né? E já não foi a primeira vez, né? A primeira, a segunda, a terceira, né? E assim vai, né? A gente sabe como é a atitude dessa pessoa e como que a gente lida com uma questão assim, né? Com o que a gente faz com uma pessoa assim, bem desafiadora, né? Que vem sempre para tentar desestabilizar, que vem sempre para tentar destruir com harmonia, seja no trabalho, seja num grupo de amigos, seja às vezes num projeto que você está fazendo, né? Nós estamos numa leitura geral para a energia do signo de Libra, então sempre se atenha ao cerne, né? Ao eixo da mensagem, né? E leve isso para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Sempre usando o seu bom senso, né, de entender que essa leitura não é uma leitura particular. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem essa energia de, primeiro, self-care. Então, uma das formas de você lidar com uma situação dessa é mudar a forma como isso chega até você. E esse vai ser exatamente o mantra que nós vamos fazer, tá? Então, vou explicar isso, que é muito legal e eu tenho certeza que muitos de vocês, essa pode ser a dúvida de muitos, e como eu sempre estou aqui para ajudar, as leituras não são sensacionalistas, não são de cunho preditivo, as leituras aqui são de cunho, né, reflexivo, para que você reflita e se estude sobre a sua vida, como já dizia Aristóteles, né, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, se a gente não sabe de si, como que podemos viver desse jeito? Né? Então, é exatamente o que essa pessoa faz, né? Não sabe o que fazer e não entende porque o caminho cada vez mais se estreita, cada vez mais se afunila, cada vez mais a solidão acontece. Por quê? Não entendeu como é que funcionam as leis do universo, não entende que o universo é energia e que o universo traz para nós na mesma medida, essa carta é sensacional, traz para nós na mesma medida, assim como é embaixo é em cima, assim como é em cima é embaixo. Esse deck é um espetáculo. Eu não sei porquê, eu não sei porquê que eu não adquiri ele antes, né? Sempre foi uma paixão na minha vida e ele agora faz parte da minha coleção. Ah, inclusive, gente, deixa eu aproveitar e já falar para vocês que aqui na descrição do vídeo, logo embaixo do título, tem uma palavrinha mais. Clica ali naquele mais e vai abrir toda a descrição do vídeo. Nessa descrição tem sempre informações
muito importantes sobre como funcionam as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô, tá bom? E tem também o meu site, onde você encontra toda a minha coleção de decks, tanto de tarô quanto de oráculos, e tem os que eu estou utilizando aqui, bem como livros também, que às vezes eu acho que é interessante para você que gosta das questões que eu levanto aqui, você de repente dá uma olhadinha lá, tá bom? É só você clicar, aparece aqui, ó, no rodapé do vídeo, tá? O endereço, e tem também um endereço aqui na descrição, tá bom, meus queridos? Mas essa carta, ela é fantástica, porque novamente essa conexão, né, com uma das leis universais, assim como é em cima e embaixo e vice-versa, assim como é embaixo e em cima. Então, aquilo que a gente sustenta, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente mantém, mesmo em situações desafiadoras, e eu digo para vocês, inclusive quando acontecem situações desafiadoras, tá? É isso que o universo vai trazer para as nossas vidas. O eco acontece na mesma forma, na mesma correspondência. Então, se essa pessoa só entrega o negativo, ela não entende por que a vida não está florescendo, não entende por que a vida não está prosperando e o caminho, ó, estreitando cada vez mais. Tá bom, meus queridos? E aí, como é que você pode, então, lidar com uma situação dessa que, obviamente, aqui para mim, traz uma sensação de divisão para dentro de você e desestabiliza o seu equilíbrio de lidar com tudo que acontece ao seu entorno. Sabe por quê? Já vou falar. Então você tá ali no seu trabalho, você tá ali fazendo tudo direitinho, você tá ali chegando, dando bom dia, uma energia super legal, uma energia abençoada que super tem a ver com o nosso mantra anual, que eu já vou fazer com vocês também. E aí aquela pessoa tá lá, quando você descobre, nossa, mais uma daquela pessoa, ela foi lá, foi falar com a chefia, ou foi articular com, inclusive com aquelas pessoas que às vezes tem ali no seu ambiente de trabalho, que são super parceiras suas, e aí, ai, que coisa. E aí, você vê lá que essa pessoa foi lá e foi tentar plantar a semente da discórdia, né? Aí quando você volta, você fica dividido entre o seu trabalho, o que você tem que fazer, e dentro de você com seus, né? Com seus valores, com tudo aquilo. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Então, assim, entra nesse conflito existencial. E, obviamente, mexe naquele equilíbrio, naquela harmonia que eu falei lá do número 6 para vocês, né? Então, assim, a necessidade da mudança. E a mudança, gente, é interna. Então, o primeiro passo para você lidar com uma situação dessa, com essa pessoa, seja essa pessoa qual for, onde quer que ela estiver fazendo parte da sua vida neste momento, ou se um dia isso acontecer, de repente não é agora, é num outro momento, né? Então, como que você lida com uma situação assim? Primeira coisa, se cuidando. Como assim, Anne? Se cuidando, elevando a sua frequência e vibrando alto, vibrando positivo, dando atenção para aquilo que você tem que fazer, aquilo que não soma, aquilo que não agrega, não tem que adentrar a sua esfera de poder. Então, eu gosto muito dessa representação nessa carta porque eu tenho uma visão ampla, eu tenho uma visão do horizonte. Exatamente quando a gente tem as cartas dispostas, né? As cartas na mesa. Então, a gente tem a visão do observador. Eu vou deixar um livro aqui também que fala sobre isso para vocês, tá? Então, a gente tem essa visão de observadores da nossa vida. E desta forma, a gente não deixa que aquilo nos atinja. A gente não deixa que aquilo tire a nossa harmonia. Então, a primeira mudança é nessa perspectiva do entendimento. De não deixar que aquela atitude desestabilize você a tal ponto que você não consiga mais fazer nada no seu trabalho, por exemplo. Não consiga usar a sua criatividade. Não só no trabalho, tá, gente? Pode ser em casa, pode ser na família, isso. Pode ser dentro até de um relacionamento, num grupo de amizades, né? Amizades entre aspas aqui, né? Com essa determinada pessoa, né? São vários cenários aqui. Mas eu estou citando algumas, né? Algumas possibilidades só para você sentir a energia do que as cartas estão transmitindo aqui, né? Mas é aquela pessoa que tira o seu bem-estar, que tira você dessa sua harmonia interior, que mexe com todo o seu ser, todo esse equilíbrio que você chegou lá, sabe, super feliz tal, para fazer o seu melhor, essa pessoa mexeu com tudo. Então, primeira coisa, self-care, que é o autocuidado. Então, o que você pode fazer mediante esse autocuidado? Você vai colocar todos os mantras que a gente vai trabalhar aqui, todas as cores que nós vamos estar trabalhando aqui também, tá? E
vai procurar manter a vibração lá no alto. Todas as vezes em que a gente trabalha dentro da energia do self-care, nós estamos conquistando o nosso equilíbrio interno. Estamos ganhando sabedoria para lidar com situações que umas são muito positivas, as outras não são nada positivas. E como é que a gente fica no meio de tudo isso? Integra tudo para a harmonia do um. E entende que essa pessoa, ela é especial. Ela é especial para fazer você crescer. E para fazer você se conectar com aquelas pessoas que são as amigas, que são parceiras, entende? Que são amigas, amigos queridos, pessoas que realmente erguem a taça por você, não é? Então, quando eu digo isso, erguer a taça, é o sharing, olha, você não tá bem, eu dou a mão para você, você dá a mão para mim e vem comigo. É bem essa troca que a gente tem aqui, né? Eu fiz uma leitura ontem e saiu essa carta. E eu senti no meu coração que eu tinha que falar isso, e eu torno a falar novamente, porque é verdade. O equinócio foi criado como uma forma, não de ficar soltando um monte de mensagem do que vai acontecer, porque tarô não é bola de cristal, né? Pelo menos na minha mesa, no meu espaço sagrado, tarô não é bola de cristal. Tarô é muito mais do que algo rotulado como preditivo. É aquela questão do rótulo, que é terrível isso, terrível, né? Então a gente precisa tirar aquele rótulo, e existe todo um trabalho, né, para poder desconstruir essa impressão tão rasa que foi criada do tarô. Então, assim, eu criei o canal justamente para poder entregar o meu melhor e ajudar naquele momento de dificuldade, naquele momento desafiador, no qual muitas vezes eu passei e não tive uma palavra amiga, não tive um carinho, não tive um apoio. Então, o que eu faço é o que eu espero receber na minha vida, é o eco. E é por isso que eu recebo tanto amor, é por isso que eu recebo tanto carinho de vocês, porque eu entrego sempre o meu máximo, o meu melhor, a minha humanidade, é isso que eu entrego, a minha humanidade. Eu estou sendo humana, eu estou me colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, a decepção, a tristeza do outro. E vocês se colocam do meu lado. Então, quando, né, no meu lugar também, me dando muita energia positiva, me abençoando, com palavras lindas para que eu continue esse trabalho, para que eu siga fazendo o que eu faço, me elogiando, me colocando lá em cima, sabe? Erguendo a taça por mim. Então, é uma via de mão dupla. Entende o que essas pessoas fazem por você? E eu espero do fundo do meu coração que, se de repente isso aconteceu há alguns dias, às vezes até alguns meses atrás, aquilo fica, né? A gente fica processando aquilo. Ou de repente aconteceu até hoje, né? Que eu esteja, sabe, erguendo a taça e dando as mãos para você nesse momento, sabe? Fala assim, vamos. Você tem força o suficiente para seguir, para se reerguer e para ver o quanto você é forte, né? E aí é que vem esse olhar da sabedoria, tá? Quando a gente olha por cima e a gente tem aquela visão, né? A gente tem aquele visual do real cenário. E aí a gente sabe que, opa, aquilo ali está pegando naquele determinado ponto dentro de mim. É importante se sentir, por isso o autocuidado. Como que você se sente quando aquilo acontece? Onde está sentindo? Em que parte do seu corpo? Nosso corpo fala, entenda a linguagem. O coração ficou pequeno, a cabeça virou uma máquina de lavar roupas, dói no centro do peito, que parece que o coração virou uma azeitona, né? Ou até um caroço de azeitona. Entende? É importante a gente sentir esses mecanismos. Por que tá doendo? Porque você deixou aquilo entrar para dentro de você. Entende? E se dói, como transmutar? Como transformar? Tudo isso vem através do autocuidado, que eu falei para vocês bastante nas nossas leituras, né, gente, anuais. Então, Libra 2025. Se você não assistiu sua leitura, vou deixar o card aqui no cantinho, como sempre aparece para vocês. Esse card é da playlist Libra 2025. Lá dentro tem todas as leituras que eu fiz para você do signo de Libra para este ano de 2025. E tem essa leitura especial, que é uma leitura que tem duração para o ano todo, Libra 2025. Tá bom, meus queridos? Se você não assistiu, super recomendo que você assista, porque existe conexão dessa leitura com a outra, tá? Fazendo conexão aqui com a energia também do número 9,
tá bom? E aí a ideia é que você pegue os elementos desta leitura com a da leitura anual e faça isso um grande pacotão de luz aí no seu caderninho, tá bom? Para você levar para sua vida e trabalhar com estas vibrações. Então, vamos fazer, gente, um mantra de poder para a gente trabalhar com uma situação assim? Vamos lá? Então, o mantra que vem aqui para passar para vocês é o seguinte: eu tenho total controle do que acontece dentro de mim. Eu tenho total controle do que acontece dentro de mim. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações e levem com vocês. Sempre que você sentir a necessidade de se conectar com o seu poder pessoal, com a sua energia, de estabilizar, às vezes, aquela, né? Que por conta dos pensamentos acaba bagunçando todos os nossos sentimentos e aí acaba bagunçando também a nossa vida, tudo que a gente tem que lidar, né? A gente vive direto assim, todo dia, toda hora, constantemente a gente tem que lidar com situações que a gente precisa sustentar, precisa equilibrar, precisa manejar. Então, é importante que a gente transmute essas energias. E aí, nesse momento em que você faz este mantra, você volta para o seu ponto de sabedoria, de nutrição, de fertilidade, de saber que você é essa pessoa abençoada, iluminada e próspera. Tá bom, meus queridos? Inclusive, você pode escrever sim este mantra. Vamos fazer este segundo mantra também. Eu sou abençoada e iluminada. E aí você também pode fazer, eu sou abençoado e iluminado. Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras e faça isso, porque quando você decreta que você é uma pessoa abençoada, que você é uma pessoa iluminada, você está dizendo isso para o universo, você está clamando isso, afirmando com certeza para o universo. E o universo te traz de formas incríveis sobre harmonia, né, sobre a forma de bênçãos, de harmonia no sentido, então dissipa, limpa, lava. Eu sinto aqui também com essas taças invertidas que está, sabe, como se fosse uma cachoeira, sabe, como se fosse uma cortina de, sabe, de água descendo sobre você e varrendo, limpando, purificando. Voltando a falar sobre a ação da lei e da reação, da lei da ação e reação, né? Me vem muito isso. Quando existe uma ação negativa, né, a gente não tem que se preocupar. Isso é uma outra forma também de você entender esse processo dessa situação, desse cenário aqui, para este momento, tá? Então, assim, muitas vezes a gente fica, né, chocada, fala, cadê a justiça divina para ver as ações desta pessoa, né? E aí eu falo para vocês, não nos cabe fazer nada. Absolutamente nada. Segue com a tua vida, segue com as mudanças positivas que você tem que fazer, que você julga pertinente. Aqui nós estamos falando sobre mudanças principalmente no seu íntimo, tá? Você é uma pessoa extremamente abençoada, extremamente próspera. Não tem que ficar dando trela para isso, tá? E não tem que se deixar abalar por isso. Nós estamos falando de uma cura aqui, muito grande, tá? Porque abalou bastante. Então não tem que deixar isso te abalar de forma alguma. Existem pessoas incríveis por você, existe toda uma proteção espiritual. Então assim, sabe? É como aquele poema de Fernando Pessoa, aquele trechinho daquele poema de Fernando Pessoa que eu falo para vocês. Segue teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Tá bom, meus queridos? Eu vou deixar um livro dele aqui também para vocês que tem esse poema lá, completo, tá? Então, o que eu sinto aqui? Quando o universo, quando acontece algo assim, não nos cabe fazer nada, só nos cabe seguir. Olhar para o horizonte, sem olhar lá para trás para aquilo que aconteceu, aquilo já curou, limpou, purificou, vamos seguir em frente. Porque o universo é que vai cuidar, porque cada ação existe um retorno. Então, se uma pessoa fez algo que colocou o lixo ali na sua porta, você não tem que se preocupar em limpar aquele lixo, porque aquele lixo não é seu, não foi você que fez.
não foi você que produziu aquele lixo, o lixo é daquela pessoa, e o universo vai se encarregar de, no momento certo, colocar no caminho daquela pessoa o lixo que ela vai ter que lidar, porque foi o lixo que ela mesma criou, que ela mesma produziu. Ao invés dela produzir flores, dela entregar o melhor, ela deu o seu pior. Né? E aí tem uma frase de Cícero que é muito bonita, né? Que diz assim: certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Então, será que essa pessoa, quando fica ali só com os seus pensamentos, com a sua própria divindade, porque somos todos seres divinos, então quando ela olha para a divindade que habita dentro dela, será que ela fica feliz com tudo que ela produziu naquele dia? Né? Será que ela tem essa consciência, tem ciência dos atos que fez? E aí, se não tem, o universo fica repetindo, naquele repeteco, né? Naquela roda maravilhosa de Sansara. É uma engenharia fantástica, né? O divino é fantástico. Eu fico assim, uau, apaixonada. Então, assim, fica naquela engenharia incrível de repetição, até que a pessoa fala: opa, é isso, caiu a ficha. Demora, mas cai, né? Uns mais rápido, outros não. Mas todos têm o seu momento, né, gente? E é isso que a gente tem que entender. Que a gente também, você também está ali no lugar certo. A gente ergue a taça, né? É importante falar sobre isso. É muito gostoso quando tem uma troca e a gente tem essa coesão, né? Mas muitas vezes as pessoas não estão prontas, porque o nível de consciência não permite, não expandiu ainda. Então a pessoa está fechada, olha, tem uma barreira aqui. Então por mais que você chegue entregando o seu melhor, aquela pessoa está fechada no mundinho dela. E aí a vida vai ficar trazendo, a mestra vida é incrível, né? Então, através de todo esse arranjo cósmico universal de amor, de luz, de bondade, de caridade, de amabilidade, de gentileza, fica trazendo, inclusive você. Hã? É, inclusive você, para estar na vida dessa pessoa, como a frase do Cícero. Então, você sabe que você está fazendo o seu melhor. Basta. Entende? É isso que vocês precisam entender neste momento, é isso que as cartas trazem aqui para vocês. Basta. O importante é você saber que você fez com a sua performance, você entregou o melhor, você ofertou o melhor, você ajudou, você contribuiu positivamente. O mundo ficou melhor hoje com a sua presença, com a sua luz, com o seu amor, com tudo de melhor que você tem para oferecer. E que com todos os desafios, você semeou flores. Tá bom, meus queridos? Ai, que lindo! Amei! Vamos! Vamos! Então, nem sempre nós vamos estar erguendo as taças por pessoas que são amigas. Muitas vezes nós também vamos erguer a taça por pessoas que ainda não estão no caminho da divindade, né? Não estão em conexão. Há uma pequena desconexão, mas estão aqui em andamento, estão aqui para que isso aconteça, né? E principalmente as sementes estelares, que muitos aqui do canal são sementes estelares, né? Muitos estão aqui nesse caminho de autoestudo, de reflexão, nesse caminho de burilamento da alma, que sabem o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, né? A nossa missão de vida. Então, muitos de vocês sabem que os desafios são, às vezes, muito mais do que os momentos de alegria, porque nós estamos aqui sob testes. E sabemos que estamos aqui para levantar essa taça, inclusive para aqueles que não têm essa luz para sustentar. Então a gente sustenta por nós e por eles. Olha a energia que sai do 3 para o 6, né? Então é muito isso aqui desse momento, tá bom, meus queridos? Então quando acontecer algo essa leitura é um grande ensinamento, na verdade, né, para todos nós. Porque quem de nós nunca se decepcionou com alguém? Quem de nós nunca se decepcionou com alguém? Né? Então, assim, a gente, principalmente os que estão numa vibração muito positiva, jamais vão esperar, né, que uma pessoa roube uma ideia, que uma pessoa venha a te prejudicar falando mal de você. É o tipo de atitude que não cabe mais neste mundo em que a gente quer, né, viver num mundo melhor, em que a gente quer viver num mundo onde as trocas existem, onde a amabilidade, onde a gentileza existe. Então é por isso que às vezes machuca, né? Por isso que às vezes dói, como eu falei, que o coraçãozinho vira um caroço de azeitona, né? É justamente por conta disso.
Tá bom, meus queridos? Ai, que linda essa leitura, daria pra gente ficar aqui falando horas sobre essa leitura, tem muitos elementos para que a gente possa lidar com essa situação aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar essa linda leitura para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia maravilhosa, por vocês erguerem as vossas taças por mim, por toda essa energia de bênçãos que vocês emanam na minha direção e que muitas vezes me sustentam, sim, me apoiam, me elevam, me ajudam, me sustentam com a vossa força, com o vosso amor. Eu tô aqui por vocês, vocês estão aqui por mim, é por isso que eu sempre desejo que toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção possa voltar para vocês exatamente assim, dessa forma florida e abençoada, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre todos vocês e os seus também, meus queridos. E assim é. Nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos, meus queridos. Que mais? Os queridos regidos sob o signo de Libra precisam saber para este momento quais são as confirmações, quais são as orientações, revelações do universo para os queridos regidos sob o signo de Libra. O que mais eles precisam saber para este momento? Vamos lá. Olha, perfeito. Essa mudança, ela se faz... olha o que veio aqui. Essa mudança, ela se faz necessária, tá? Então, assim, é uma mudança na perspectiva, em como lidar com isso, e principalmente em como encontrar o seu equilíbrio para preservar a sua energia, para preservar a sua vibração. Vibração no alto, tudo flui, inclusive com os mantras, tá? O mantra sempre ajuda a gente a trazer a nossa energia para a unicidade, né? Sempre faz com que a gente saia daquela situação, problema, principalmente tire os pensamentos ali, né? Porque a nossa mente sempre... a mente humana, ela tem um mecanismo de... Pode estar acontecendo muita coisa positiva, 100% positivo. Isso é uma situação hipotética, tá? Mas pode estar tudo 100% perfeito. Aconteceu uma coisa, uma vírgula no travessão, pronto. A nossa mente só vai ficar naquele travessão, né? Só vai ficar ali, né? Naquele pulo de linha, pronto. Aí acabou. Todo o resto da dissertação foi todo por água abaixo. Entende? Porque a nossa mente tem este mecanismo. Ela tem este mecanismo, tá? Então, assim, quando a gente entende como é que funcionam os mecanismos, tanto energeticamente falando, quanto do nosso traje terráqueo espacial, a gente consegue trazer a luz da consciência, que é aquilo que eu falei, da perspectiva. E aí a gente consegue, então, preservar a nossa energia através das práticas de autocuidado, que tem a ver também com o autoestudo, tá bom? Com uma reflexão sobre as nossas vidas. Então essa carta aqui é perfeita porque ela me traz essa elevação da energia. Aqui, gente, é tchatcha, tá? É aquilo que eu falo para vocês da energia do Ti, do Prana, que eu falo com vocês de uma forma brincalhona, né? Energia do Ti, do Prana, energia divina e de vida, tá bom, meus queridos? Essa carta aqui me mostra exatamente como você tem que lidar, olha, né, aqui a carta falando sobre a interferência. Esse deck que eu estou utilizando com vocês, esse maior, que as cartas são maiores, ele está pautado no sistema do Rider-Waite, do tradicional, né, Rider-Waite-Smith. Tem imagens, a arte é diferenciada, mas faz correspondência direta com o Rider-Waite-Smith. Esse daqui, que é o menorzinho, ele faz correspondência com o sistema de Thoth, do tarô de Thoth. Tá bom, meus queridos? Então, só para deixar... direitinho explicadinho para vocês, caso você esteja aí estudando, aprendendo, ou já seja, né, um leitor aí com prática, né, uma leitura com prática de leitura, só para você às vezes não falar, mas essa palavra não tem nada a ver com essa carta, tá errado, né, não.
tá? Tá tudo certinho aqui, é porque é outro sistema, tá? Então aqui, para que você lide, olha, interferência, para que você lide com essa interferência, o que você deve fazer? Ser como este arquétipo. É devagar, que nem na música, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Como assim, Anne? É um passo de cada vez, step by step. É um passo de cada vez. Você sabe onde você quer chegar. Então, por exemplo, é no trabalho, você sabe qual é a meta. É em casa, você sabe qual é o objetivo. Não deixe que essa decepção pare você. Você pode ir devagar. É como... Eu vou tirar depois uma mensagem para vocês com um deck que trabalha os totens, né? Os animais de poder. Então, é como a energia da tartaruga. Ela vai devagar, mas ela chega e ela percorre grandes. Ela faz verdadeiras travessias oceânicas. São milhares de quilômetros nadando, mas ela chega onde ela tem que chegar. Por quê? Resistência, persistência, resiliência, né? Então, assim, é objetividade, organização, planejamento, e aqui falando principalmente da energia. É muito importante que essa energia seja muito bem controlada, porque senão a gente dissipa, tá? Então, assim, canaliza as suas forças para aquilo que é necessário. Segue o script. Deixa aquela decepção lá. Trabalha com a cura, sim, com o entendimento, sim. Não tô falando para pular etapas, né? As coisas acontecem na nossa vida por algum motivo, então é importante que a gente entenda o que aquilo está causando como interferência dentro de nós, principalmente na questão mental, né? Por que aquele ato fez com que a gente travasse, né? Porque é isso que acontece aqui. Você estava ali fazendo e aquilo travou. Dissipou as forças, né? Então, assim, veio como algo para te ensinar a não se deixar bloquear e não estragar também todo o seu planejamento, toda a sua organização, toda a sua estrutura de vida por conta disso. E as cartas se conversam, né, gente? Que coisa mais linda. Né? As cartas se conectam, olha as cores, perfeito, né? Sempre isso acontece, né? Sempre. É lindo demais, tá? É obra do divino mesmo, tá bom, meus queridos? Então aqui são confirmações assim perfeitas, tá? É mais uma orientação aqui no sentido de como que deve ser, aqui vem muito assim, né? Muito assertivo isso. Como que deve ser o seu posicionamento perante aquela pessoa? Discrição, sabe? Total. Ser muito discreta, ser muito discreto, né? Total, com o seu posicionamento. Olha para o que você tem que fazer, para o que você se planejou, para o que você se organizou e segue, semeando, continua. Principalmente observando como você se sente, onde você está colocando a sua energia. Lembra dessa, né? Lembra de não dissipar as forças. Tá bom, meus queridos? Vamos fazer as ativações energéticas, então? Esse é aquele momento em que você capricha no seu caderninho de anotações para que você faça as anotações das energias aqui que eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Libra precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações? O que mais eles precisam saber para este momento? Vamos lá, um momento aqui de muitas bênçãos, um momento aqui para vocês de muita união, de muita energia positiva. Eu sinto aqui vocês resplandecendo, eu sinto aqui sim vocês conquistando as coisas que vocês desejam. Tem uma energia de conexão também com a frequência do número 8, tá? Então assim, tá muito positivo, é um sim do universo me mostrando que sim, vocês estão no caminho certo, é essa forma, a conduta aqui mais acertada, tá? É esse jeitinho que vocês estão fazendo aqui, seguindo, carregando os seus valores, que são muito importantes, né? Não deixando com que os seus valores sejam alterados, porque às vezes a gente se depara com situações dessas e aí a gente pensa assim, ah, mas então só o errado é que dá certo?
Não, não mesmo. Porque, primeiro, ação e reação. Segundo, existe paz dentro dessa pessoa? Se, isso é um questionamento, gente, que a gente quase nunca faz. Mas é muito importante fazer. E eu não faço a leitura para ficar falando um monte de coisa assim, que seja apenas para agradar o tempo todo, só para ter like e visualização, né? Nunca foi essa a proposta do canal. Porque o tarô é muito poderoso em nos trazer para a vida, em nos fazer acordar. E aí, um dos questionamentos que mais a gente tem que levantar, e a gente quase nunca faz, né? Com certeza, a maioria aqui das pessoas que estão inscritas, que interagem, que tudo mais aqui no canal, que são sementes estelares, sabem disso. Mas quem não tá ligado nessa energia vai achar isso um completo absurdo, né? E tá tudo bem, né? Se a gente acabasse hoje a nossa existência aqui, a gente já tá feliz com a nossa performance? Ou, para essa pessoa que fez um monte de bestagem, simplesmente a vida dela, né? Vamos supor se encerrasse hoje. Poxa, o que ela entregou para o mundo? O que ela ofereceu para o mundo? A insatisfação para o outro, a tristeza do outro, a decepção do outro, e tudo de ruim para o outro e para os outros, né? Porque aqui também envolvem outras pessoas. Então, assim, ela se certifica, como a frase de Cícero, ela se certifica de que realmente ela somou na vida das pessoas ou ela subtraiu? Porque aqui nós estamos falando de uma subtração, óbvia. Não é matemático a coisa. Eu entrego positivo, eu somo. Eu entrego cacareca, eu subtraio. Eu só penso em mim. Eu só penso no meu ego. Eu só penso no meu bel prazer. Eu só penso nos meus ganhos, nos meus lucros. Eu só penso em tirar dos outros para me fazer melhor, né? Então, assim, esse é o tipo de questionamento que a gente tem que levantar. Se acabasse hoje para todos nós, eu entreguei o meu melhor, a minha performance foi boa, então também existem valores aqui, tá? Então, assim, você não se deixou descaracterizar e perder a sua essência, a chama viva que pulsa dentro dos nossos sagrados corações, por conta dessa situação, tá? Que lindo, gente. Vamos. Aqui estamos falando sobre uma mudança de perspectiva, sobre uma mudança de energia também e onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar? Você vai deixar que essa questão pare você? Inclusive, vamos fazer um mantra. Nada me para. Eu gosto muito desse mantra. Nada me para. Nada tira a minha paz. Faça esse mantra é extremamente poderoso. Nada me para, nada tira a minha paz. Tá bom, meus queridos? Nada me para, nada tira a minha paz. Vamos lá. Quais são as energias para os queridos regidos sob o signo de Libra estarem trabalhando neste momento das vossas vidas? O que mais eles precisam saber para este momento? Aqui eu já falei para vocês sobre uma energia de chakra cardíaco, né? Olha, coragem e paz. Misericórdia, ó, já começou, né? De novo, gente, mais uma sintonia linda. Olha o mantra que eu acabei de fazer com vocês. Nada me para, nada tira a minha paz. E a carta da paz. E aqui com uma energia linda de transmutação, energia do fogo violeta. Que lindo, gente. Perfeito. Ó, perfeito. Olha, gostei dessa energia. Ah, lindo. Olha que interessante, 2 vezes uma energia de chakra laríngeo para vocês. Então vamos lá, vamos fazer as ativações. Agora é aquele momento em que você pega aí o seu kit anotação para anotar principalmente essas cores que eu vou estar passando para vocês, tá? Lembrando, gente, que estas cores, bem como as ativações que nós vamos fazer aqui, não se trata de uma cura, tá? Energética, é uma ativação das energias desta leitura, para que você pegue essas energias, pegue essas vibrações e leve isso para a sua vida através do trabalho com os elementos práticos, materiais, que eu vou trazer aqui para vocês. Pode coincidir? Pode, com toda certeza, tá? Mas é uma cura, é uma ativação, perdão, é uma ativação energética das energias dessa leitura. Eu interpreto, eu me conecto com as lâminas, tá? E sinto as energias que elas estão vibrando, que elas estão pulsando. Traduzo isso sob a forma das cores e levo para você sob a forma de elementos práticos. Eu sou pioneira em realizar este trabalho.
tá bom, meus queridos? Mas só para explicar para vocês de uma forma bem certinha de que não é uma cura, uma harmonização energética, tá? É uma ativação das energias desta leitura, para que você leve isso para a sua vida. E assim a gente sai apenas do caráter informativo, né? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a tendência é essa, a tendência é aquela, né? Totalmente pioneira, eu sou revolucionária nesse aspecto com o tarô, né? Então, assim, você leva isso para a sua vida, saindo do papel de coadjuvante e indo para o papel de protagonista da sua história, da história da sua vida, tá bom? Então vamos lá, de baixo para cima, vamos fazer todas as ativações. Então a primeira cor que vem aqui para passar para vocês é o laranja, é bem dessa cor, é bem nessa energia do chakra. Então laranja, chakra esplênico, swadhisthana. Anote as cores. Depois nós vamos para uma energia aqui de chakra cardíaco, Anahata Chakra, trabalhando com o verde esmeralda e os tons de rosa, tracinho pink. Pode ser aquele rosa mais forte, tá? Depois nós temos aqui energias do chakra, olha, veio 2 vezes, super importante isso aqui. Energia do chakra laríngeo, Vishuddha Chakra, azul turquesa. Tá aqui esse azul turquesa, né? Perfeito. E por último, mas não menos importante, Sahasrara Chakra, chakra da coroa, trabalhando com os tons do lilás até o roxo. Então vou repetir as cores: laranja, verde, rosa, pink, azul turquesa, lilás até o roxo, tá? Então, meus queridos, como que vocês podem trabalhar com estas ativações, com estas energias da leitura na sua vida? Utilizando estas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você, principalmente no ambiente em que você passa a maior parte do tempo. Então, no ambiente no seu quarto ou então no seu ambiente de trabalho. Uma outra forma é você utilizar os cristais. Lembrando que para uma melhor ativação, é interessante que você utilize assim, dessa forma, tá? De pulseiras, ou sob a forma de pulseiras, sob a forma de anéis, sob a forma de colares, desde que o cristal fique em contato com a sua pele, tá bom, meus queridos? Pode ser também através do uso de plantas, principalmente as flores na cor do laranja, do lilás, do rosa, tá? As próprias folhas com o verde, e utilizando também estas cores na sua alimentação. Então, o laranja, o caqui, o mamão, a abóbora cabotiá, a própria laranja, tá? Utilizando também aqui para esses tons do lilás, você pode estar utilizando a amora, framboesa, a ameixa, né? A berinjela, também os verdes, tá? Todas as folhas, então rúcula, escarola, espinafre, tá? Agrião, o brócolis, a abobrinha, tá? Todos estes elementos você pode estar utilizando na sua alimentação para potencializar. Então você está ativando as energias dessa leitura na sua vida através da sua alimentação. E aí eu vou utilizar um exemplo aqui, vou fazer o mantra com vocês, o nosso mantra de luz, nosso mantra anual. E aí você vai deixar as mãos assim, olha, em formato de concha. Vamos supor que você vai ativar o seu anel, que você vai usar por este determinado período, até que você sinta que, sabe, você já transmutou, até que você sinta que você não se afeta mais por essa pessoa, que você está ali no seu projeto de vida, que você está seguindo, né, de cabeça erguida, firme e forte, sabendo onde você está, onde você quer chegar, se conectando com as bênçãos, vendo o lado bom das coisas, inclusive quando uma decepção desse tipo acontece, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer todas as vezes que você for ativar isso. Então, teve troca, você faz novamente. Não teve troca, exemplo, um vasinho de plantas. Ativou uma vez? Basta. Mãos assim, formato de concha, naquele objeto, no seu prato de comida, na roupa que você vai utilizar, na fruta que você vai consumir, enfim. E aí você vai fazer, eu vou fazer com vocês o nosso mantra anual. Quem sabe, faz aí comigo. Quem não sabe, vai fazer agora junto. Vamos lá? Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Mais uma vez. Eu celebro a minha vida,
eu celebro as minhas conquistas. E assim é. Tá bom, meus queridos? Quantas vezes fazer estes mantras? Uma vez só. Tá bom, meus queridos? Do fundo do seu coração, uma vez só, tá? E aí você pode unir todos os mantras que nós fizemos durante esta leitura. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu tenho total, né? Eu tenho total poder do que acontece dentro de mim. Nada me para, nada tira a minha paz. Tá bom, meus queridos? Então, pode utilizar também combos da leitura anual? Pode também, tá bom? Então, trocou, faz de novo. Ativou uma vez, não teve troca, por exemplo, uma pulseira. Acabou, é o quanto basta. Fez uma vez só, tá bom. Com exceção do mantra anual, que tem explicação lá no site. Se você ainda não conhece, dá uma passeadinha por lá, tem muita coisa legal no site para vocês estarem vendo, tá? Tem a minha história, tem a história aqui da marca, o Equinox Tarot, e tem também explicação sobre este projeto de luz. Tá bom, meus queridos? Nosso mantra de luz. Nessa carta, ela fala assim, vou começar daqui, que é a ativação de chakra laríngeo. Olha só que interessante. Aqui trazendo a sodalita e aqui o lápis lazuli. O lápis lazuli que é esse aqui, ó, esse azul, tá? Expressão. Expresse o seu verdadeiro eu. O mundo precisa de você. Olha isso. Entende por que aqui não dá para parar? Entende por quê? O mundo... Olha o que está escrito aqui. O mundo precisa de você. E aí, aquilo que eu falei sobre você estar no lugar certo, sabe o dito? No lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você fala, ai, mas a pessoa não é certa não, Anne. É certa sim. É certa sim. Porque você ajuda ela a brilhar, porque só o fato dela estar na sua presença já é muito positivo, é uma oportunidade que o divino está dando dela sorver um pouco desta luz. E aí é escolha, gente, escolha. Escolheu errado, fica no círculo e vai continuar até, né? Eu falo, nossa, mas como que essa pessoa tem tanta paz? Como é que você tem tanta paz, né? Como é que você fica tão bem? Você já passou dessa fase, entende? Já está num outro estágio. Consciência, gente, a consciência expande, a consciência evolui, a consciência cresce, a consciência se aproxima do divino. Albert Einstein tem uma frase que eu aprecio por demais que diz: uma mente que se expande para uma nova realidade jamais retorna às suas antigas dimensões. É isso, né? Expandiu, não dá para retornar o que era, não dá para retornar para essa trava mental, não dá. Para esse bloqueio na estrada da vida. A vida não emancipa, só vai estreitando. E a ideia é alargar, progredir, expandir, né? O burilamento da alma. Então, o mundo precisa de você. Expresse o seu melhor. Dê o seu melhor, oferte a sua luz, a luz sempre volta. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer barganha espiritual. Ah, mas eu faço para... Não é isso. De forma alguma. De forma alguma, tá? É genuíno, é verdadeiro. Vulnerabilidade, olha só que interessante, é bem para esse momento, né? E aqui, como eu falei, a sodalita. Mostrar vulnerabilidade é um sinal de força. É um sinal de que, sim, tocou, você é um ser humano, é um ser de sentimentos. É por isso que a sensação, né, é que parece que pluf, sumiu do peito, né? Então, mostrar a vulnerabilidade. É por isso que existe o processo dessa construção, da manutenção da energia, do entendimento, né? É sempre nesses momentos de vulnerabilidade que a gente compreende melhor as nossas vidas, né? Que a gente compreende melhor os acontecimentos. Porque se tá sempre tudo uma eterna, né, calmaria, não há o crescimento. Existe uma frase da Seisho no Ie que diz assim, o atrito é que nos leva adiante. Sem o atrito, ou seja, né, isso aqui, ó, sem essa aderência, sem essa força de adesão, a gente não andaria. Entende como é importante, como o universo é fantástico? Então, sem esse coeficiente de atrito, não seria possível a nossa marcha na vida. Não seria possível o progresso. Então, essa pessoa pensa, ela é um atrito, ela te faz brilhar e seguir em frente. Calmaria. Ah, essa frase é perfeita. Aqui nós estamos, então, na energia do chakra da coroa, como eu falei para vocês, tá?
E essa carta, ela faz eu vou ter que explicar isso porque não dá para pular e só simplesmente ler, porque senão muitos de vocês não vão entender o que isso aqui quer dizer. Então assim, dentro dos estudos do hinduísmo, existe um pensamento, e eu falei sobre isso, tá? Impressionante, eu falei sobre a mente, existe um pensamento de que a nossa mente, não consciência, tá? A mente, de que a nossa mente, ela tem vários macacos, né? E aí, eles ficam assim, pulando de galho em galho, fazendo aquela festa dentro da nossa cabeça. Então, todas as filosofias, na verdade, né, orientais, elas têm uma premissa única, dessa pra gente, né, enxugar tudo numa coisa só. O princípio básico que todos falam, é claro que tem muita sabedoria, né, eu tô falando assim de uma forma muito, muito básica, né, não tô restringindo nada, só tô apenas elucidando um ponto em comum, e com muito respeito sempre, é claro, a questão do controle seus pensamentos, controle a sua vida. E aí vem essa frase, é por isso que eu tô explicando isso, tá? Para acalmar o macaco que existe na sua mente, não alimente o animal. É isso. Controle seus pensamentos, controle a sua vida. Né? E é aquilo que eu falei sobre a questão, né, que a gente fica às vezes ali alimentando aquela interferência, e aquilo nos bloqueia. E aquilo nos impede de seguir em frente com arrojo, com determinação, com coragem. É exatamente essa carta. Eu sou maior do que o medo. Eu sou mais forte que o medo, maior do que a dúvida. Vamos fazer este mantra? Isso aqui é sensacional. Eu sou mais forte que o medo, maior do que a dúvida. Eu sou mais forte do que o medo. Eu falei errado a primeira vez. Eu sou mais forte do que o medo, maior do que a dúvida. É exatamente isso. Eu sou luz e me mantenho na luz. Eu sou luz. Vamos fazer este mantra só de uma forma diferente. Eu sou luz e brilho a minha luz. Eu sou luz e brilho a minha luz. Eu confio em Deus e me mantenho. Olha o que está escrito aqui. Eu confio em Deus. Eu confio nesta lei da ação e da reação. Eu me mantenho firme e forte mediante os testes da vida. Olha o que vem aqui. Olha a força. Olha o olhar assertivo. Onde se quer chegar. O instinto de proteger a sua própria energia, de defender o seu espaço. Me mantenho forte. Me mantenho em equilíbrio. Não é a força física, é a força mental. É o domínio das energias. É o domínio de si, das emoções, de tudo que acontece dentro de cada um de nós. Eu tenho total controle do que acontece dentro de mim. Isso é força. Eu cresço e me torno cada vez mais sábia, mais sábio, mediante qualquer desafio. É isso. É o atrito que te leva para frente. Eu sou um ser de uma nova vida. E aqui a mudança que eu estava falando. E a carta, quando eu virei, eu tinha acabado de falar a palavra mudança, tá? Eu sou um ser de uma nova vida. É exatamente isso para vocês neste momento, né? Muitas vezes a gente fica pensando, uma nova vida, uma vida completamente diferente. Gente, a vida interior é o que vai refletir na nossa vida exterior. Se a gente não muda os nossos pensamentos, se a gente não muda a nossa energia, a nossa vida exterior nunca vai mudar. E que maravilha é mudar a vida interior. Que maravilha é ter uma perspectiva completamente diferente dentro de você, mesmo que tudo externamente esteja igual. É exatamente essa vida interior que você vai levar. É mágico isso. Isso é a magia de Deus, é a magia do divino. É aquele ponto em que a gente alcança uma plenitude. No yoga a gente chama isso de moksha, a liberdade do ser, em que não se quer nada, não se almeja nada nesse sentido de ânsia, nesse sentido de estresse, nesse sentido exatamente dessa pessoa, dessa ambição insana, né? Simplesmente ser e experienciar
esta vida. Eu não estou dizendo que a gente não precisa das coisas, isso é outra questão, né? Mas estou dizendo de ir como fluir em paz, neste aqui e neste agora, desfrutando, saboreando e apreciando todo este momento, que é um presente nas nossas vidas. Você não teria outro nome, né? Paz. Eu não me atinjo diante do medo. De novo, medo, né? Eu venho aos meus sentimentos e abraço o desafio. Olha isso, eu não me abalo com o medo. Muitas vezes o que aquela pessoa pode fazer é engatilhar dentro de você certos medos. E aí o medo paralisa, o medo trava. Por isso que eu falo, autoestudo. Porque sem o autoestudo a gente não sabe o que a gente está sentindo, como é que a gente está se sentindo. Eu falei sobre o autocuidado, falei sobre a necessidade de entender a linguagem do corpo, né? A linguagem daquilo que se passa dentro de nós e daquilo que precisa ser mudado. As cartas se conversam de novo nos tons, né? Lindo demais, tá? Então é importante isso. Senão a gente entrega a nossa vida nas mãos de outra pessoa e essa pessoa fica com a nossa vida e a gente fica ali sendo manipulado, né? Sendo levado, sendo guiado. Por isso que eu falo, gente, pensa sempre com a sua cabeça. Não se permita ser pensado, ser pensado. Por isso que as leituras aqui é só para que te inspire e você possa refletir mediante as suas ideias, os seus pensamentos e a sua vida. Por isso que não dá pra gente colocar um carimbo e falar, essa leitura é para todo mundo. É uma leitura, né? É uma leitura geral, né? Específica, né? Perdão. É uma leitura geral. Como é que vai cair dentro de cada um, né? Às vezes acontece, mas nem sempre, né? Se atenha ao que serve, o que não serve você deixa aí. Eu sou determinada a pensar com gentileza e calma. Eu estou determinada a pensar com gentileza e calma. É muito isso. Eu encontro o silêncio interior e me transformo na manifestação da paz. Nada me para, nada tira a minha paz. Ai, gente, que leitura é essa para vocês, tá? Lindo demais. Bom, vou finalizar a vossa leitura tirando para vocês aqui, então, uma mensagem dos animais de poder, que, inclusive, você pode utilizar estes animais, tá? Para fazer uma identificação. Então, vamos supor que naquele momento em específico, quando você estiver lidando com aquela pessoa, que até eu falei, né? Como lidar com essa pessoa? Às vezes é alguém da família, às vezes é alguém que está ali no trabalho e a pessoa está lá naquela situação toda hora e é difícil, né? Dificulta a lida, dificulta o dia a dia, né? É horrível, né, gente? É horrível. E aí, como é que você faz? Uma das formas, além do trabalho com os mantras, todas aquelas energias que eu passei para vocês, da ativação da leitura, né, de usar, por exemplo, você chegar e estar com um elemento na cor do laranja. Sensacional! Vai trabalhar com uma coisa laranja, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão escrever, Anne, mas eu tô com um acessório laranja. Compra uma coisa laranja para você usar, um cristal, tá? Um cristal para você utilizar, laranja, por exemplo, ou ametista, sensacional para transmutar, tá? Então, são formas de você se proteger daquela questão e, além de tudo, fazendo os mantras em pensamento, porque isso cria um campo áurico vibracional fantástico ao seu redor. E aí você pode utilizar também a imagem destes animais que eu vou tirar aqui para você, atrás de você, te protegendo, te guardando. Faz. É fantástico. Faz. Só faz. E sente. E sente a diferença. Como se ele estivesse ali guardando você, protegendo você, tá? Vamos lá. Quais são, então, para a gente finalizar, uma mensagem aqui da nossa chave dourada. Quais são as mensagens para os nossos queridos regidos sob o signo de Libra nessa leitura? Uau! Vamos. Vou tirar 3. Vamos ver o que veio? Oh, que lindo. Olha, gente, 2 vezes, hein? Olha só isso. Olha só isso. E aqui vocês vão ver só o que vai vir para falar. Oh my goodness, não acredito. Quanta sincronicidade, hein? Não, e na posição, né, gente? Misericórdia. Que é isso? Tô chocada.
Só tem que agradecer ao universo. Bom, vamos lá, vou fazer com essas duas aqui agora. Bom, então a raposa, tá? A raposa é um animal fantástico, né? E na maioria das vezes ela vem associada a questões, às vezes, de enganos, né? De enganação mesmo, né? De fazer uma coisa parecer que é de um jeito e não é. Mas, como que você lida utilizando... Tudo na vida é assim, né? Tem um lado positivo e tem um aspecto negativo. E aí, como que você pode utilizar a sabedoria da raposa se você está lidando com uma raposa no aspecto negativo, né? No seu aspecto trevoso. Então, como que... A gente até fala, né? Aquela pessoa parece uma raposa e tal. Então, como é que você lida com isso? Você vai trabalhar, muitas vezes, a pessoa que não enxerga uma energia de união, você tem que ter a mesma frequência para poder entender. Então, você vai usar a sabedoria da raposa. Eu não estou dizendo que você tem que se igualar a ela no sentido de fazer também na mesma moeda. Isso é horrível, né? Olho por olho. Gente, pelo amor, isso é um atraso, né? Olha a lei da ação e da reação. Você não quer isso para você, né? Ninguém quer. E também, dessa forma, você se iguala à pessoa e aí você vai estar gerando também karma para você. Karma negativo, né? Que o karma não é nem bom nem mal. A questão é um caminho dármico ou ações que me deixam presas, né, numa roda de samsara eterna, né? É escolha. Então aqui, o que vem? Agilidade e esperteza. Agilidade e esperteza. Então, seja ágil. Como? Transmuta. Aqui vem uma energia forte para vocês, da frequência da energia do fogo violeta, ligando vocês à frequência do mestre São Germain, tá? Lord Melquisedeque. Então, se você se conecta, transmuta. Seja rápida, seja rápido, seja ágil para transmutar essas energias. Seja esperta, seja esperto. Use a sua inteligência ao seu favor. Para quê? Para você seguir no seu plano de ação e não no que a outra pessoa quer que você faça, que é desvirtuar a sua atenção, desvirtuar a sua energia, tá? Aqui, a Ladybug, eu acho tão bonitinho, a Joaninha, né? Muito lindo, boa sorte, positividade e felicidade. Gente, perfeito, né? É esse o momento para vocês. Alegria, positividade, felicidade, né? Se mantendo positiva, se mantendo positivo, se mantendo feliz, não deixando que nada tire você, né, da sua paz, da sua alegria. Que lindo, gente. E aqui, exatamente aquilo que eu falei para vocês, né, de toda essa força, dessa energia linda deste animal maravilhoso, o elefante, essa estabilidade. Não é um animal muito ágil, né, mas é um animal de grande força, um animal robusto, né, um animal de grande confiança, tá? E de excelente memória, tanto é que há o dito, né? Memória de elefante. Então, exatamente isso. Utilize as boas lembranças. Utilize as memórias que edificam, que constroem, que engrandecem, que te traz equilíbrio, que enchem as suas taças. Memórias que te conectem pensamentos. Olha, tá conectando aqui, que lindo. Que te conectem a coisas ruins, travam o seu caminho e impedem você de crescer. Então, existem os aspectos positivos do uso, né, da nossa memória, dos nossos pensamentos, como eu falei para vocês aqui, né, até a carta trouxe isso, e existem os aspectos, tudo na vida tem essa energia dual, né, então saiba usá-los, né, com muita sabedoria. Tá bom, meus queridos? Libra, que leitura foi essa? Do início ao fim, eu nunca vi isso, nunca vi nada igual, desde a primeira carta até o final. Foi perfeito demais. Estou muito feliz de poder entregar essa leitura para você do signo de Libra e eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem chegue no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, tá bom, meus queridos? E muita inspiração para você. Tá bom? Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se você sente assim, né, no seu coração que este vídeo possa ser útil para uma outra vida e se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E
Convido você gentilmente a conhecer, visite lá o nosso site, o endereço aparece aqui no rodapé do vídeo e também tem aqui na descrição. O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. Libra, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Saiba que nada é capaz de parar você e muito menos de tirar a sua paz. Nunca se esqueça deste amor, deste Deus que age sempre no superlativo e que derrama as suas bênçãos constantemente sobre você e sobre os seus. E nunca se esqueça que eu sou infinitamente grata por você me receber aí no seu espaço, sempre com tanto carinho, com tanto amor, com tanta gentileza. Saiba que eu amo você. Gratidão. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Libra. Eu sou Anne Marques. Desejo para você, Libra, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas. Aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Libra. Até breve. Tchau, tchau!